Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Alessandra, professora de informática, licenciada em informática, pedagogia e especialista em uso estratégico das ferramentas da informação. Estarei com vocês durante os estudos do Microsoft Office, na sua versão 2010. O Microsoft Office é um grupo de vários programas. Esses programas fazem parte de um pacote de softwares aplicativos que são especialmente desenvolvidos para informatizar determinadas tarefas. Inicialmente, este grupo de programas foi pensado para informatizar tarefas próprias de um escritório, mas é largamente utilizado em empresas, ambientes acadêmicos e outras áreas. Os programas que iremos estudar deste grupo serão o Microsoft Excel, o Microsoft Word e o Microsoft PowerPoint. Destes três softwares aplicativos, iniciaremos pelo Microsoft Word, que é o editor de textos da Microsoft. Com o Microsoft Word, nós veremos a sua versão 2010. Importante ressaltar o que é uma versão de um programa. A versão de um programa vem a aplicar funcionalidades novas, vem corrigir alguns problemas existentes em versões anteriores ou também destinar este programa a determinados públicos-alvos. No caso, a versão que iremos abordar é a 2010. O Microsoft Word, que é utilizado como editor de texto, é usado para vários tipos de textos, como cartas, ofícios, memorandos e livros. Além desses, vários outros tipos de textos são criados com este software aplicativo. Vamos procurar voltar à nossa aula para atender tanto a teoria quanto a prática. Por isso, vamos fazer várias práticas no computador. Iniciaremos agora com as práticas do Microsoft Word. O Microsoft Word é o programa utilizado para criar e editar textos da empresa Microsoft. Geralmente chamado apenas de Word, ditou padrões de layouts e comandos para diversos outros softwares utilizados para a mesma finalidade. O Word faz parte do conjunto de programas chamado Microsoft Office, que foi especialmente desenvolvido para atender às necessidades de uso de um escritório, mas é largamente utilizado em empresas e por usuários domésticos. O conjunto de programas que compõe o Word é proprietário e comercializável. Algumas informações básicas são necessárias para entendermos e usarmos o Word 2010. Ele é composto por várias guias. Nós temos aqui a janela do programa aberta com suas guias dispostas logo no topo da janela. As guias do Microsoft Word na sua versão 2010 são Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout da página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição. Cada guia separa, organiza vários grupos. Por exemplo, nós temos aqui no detalhe que a guia Página Inicial tem, entre os outros, o grupo Área de Transferência. Este grupo Área de Transferência organiza vários botões de comando. Cada um dos ícones que estão dentro deste grupo realizam comandos quando clicados, quando usados pelo usuário. Agora, voltando à nossa janela, percebam que a guia Página Inicial, além da área de transferência, do grupo Área de Transferência, possui ainda o grupo Fonte, Parágrafo, Estilo e Edição. Cada um destes grupos com vários botões. Cada um destes botões tem o seu nome e realiza determinada função. Iniciaremos o estudo do nosso Microsoft Word na sua versão 2010
conhecendo um pouco da estrutura da sua janela. Já sabemos agora o que são guias, o que são grupos e o que são botões de comando. A janela do Microsoft Word ainda tem, no canto superior esquerdo, a barra de ferramentas de acesso rápido. Esta barra de ferramentas constitui em um grupo de ícones que podem ser incluídos ou removidos. Estes ícones servem de atalhos, ou seja, uma forma mais rápida e prática de acessarmos comandos mais utilizados. Além da barra de ferramentas de acesso rápido, nós temos a barra de títulos da janela. A barra de títulos acompanha do nome do arquivo e o nome do programa. Todo arquivo, quando é iniciado no Word, vamos abrir um novo arquivo, tem o nome padrão de documento. Este nome é alterado assim que o arquivo é salvo, gravado no computador pelo usuário, ou pode ser mantido se o usuário assim determinar. Voltando ao nosso arquivo, ainda temos no final da barra de títulos os ícones comuns das janelas do sistema operacional Windows, como por exemplo o botão minimizar, que reduz a janela a um botão na barra de tarefas. Temos o ícone restaurar, que volta a janela ao seu tamanho anterior antes de ser maximizada, ou seja, ocupar a maior área possível da tela do computador. E o último ícone é o ícone fechar, que encerra o arquivo em execução. Ainda na estrutura da janela, nós temos as réguas. As réguas são dispostas na horizontal, no topo do arquivo, e na vertical. As réguas são utilizadas para não somente tabular a margem, como também para fazer tabulações diversas. Na margem, a régua ajusta a primeira linha com o recuo da primeira linha. Ela ajusta também, quando temos várias linhas ou um parágrafo, o recuo à esquerda deste parágrafo. Além disso, no canto oposto da régua, temos o recuo à direita, que leva o nosso texto ao ponto determinado pelo marcador na régua. Além dessas marcações, nós temos os tabuladores, o esquerdo, o centralizado, o direito e o decimal. Por exemplo, quando colocamos o tabulador esquerdo na nossa régua em um determinado ponto, quando usarmos, após indicar o seu local na régua, a tecla Tab, a nossa palavra será levada ao mesmo ponto da régua, alinhada conforme o marcador de tabulação que colocarmos. O marcador que colocamos foi o esquerdo. Vamos colocar agora o centralizado no número 10 da nossa régua e vamos pressionar o Tab. Percebam que o ponto de inserção, o cursor do mouse, foi localizado exatamente centralizado a este sinal. Quando digitarmos uma palavra, ela será alinhada justamente centralizada à marcação feita na régua. Outra marcação possível é o direito, o tabulador direito. Colocamos ele na régua, pressionamos a tecla Tab
e vejam que o ponto de inserção foi colocado alinhado ao nosso marcador. Quando digitarmos uma palavra, ela terá o seu alinhamento segundo o marcador de tabulação colocado na régua. Visto isso, ainda na estrutura da nossa janela, temos as barras de rolagem, tanto na vertical quanto na horizontal. E desta forma, podemos visualizar toda a extensão do documento. No canto inferior da janela, nós temos a barra de status, que nos fornece diversos tipos de informações a respeito do documento, do arquivo aberto. Aqui podemos visualizar, por exemplo, que o nosso documento está na página 1 de 10 páginas que ele contém. Temos também a quantidade de palavras que estão presentes neste arquivo, o idioma utilizado, as formas de exibição possíveis no nosso documento. As formas de exibição mostram, visualizam o documento de forma diferente. Por exemplo, temos o modo de exibição layout de impressão, que é o que estamos usando neste momento. Temos o leitura em tela inteira, que deixa o nosso arquivo ocupando grande parte da tela para que seja visualizado. Além disso, o layout da web, o estrutura de tópicos e o rascunho. Todos estes modos de exibição apenas mostram de forma diferente na tela o documento para nós. Além dos modos de exibição, a barra de status contém ainda o nível de zoom, o controlador de zoom, que afasta ou aproxima o documento apenas na sua visualização, não alterando o seu conteúdo ou forma de impressão. O primeiro tópico que estudaremos do Office 2010, do aplicativo Word, será a edição e formatação de textos. A edição e formatação de textos trabalha inicialmente com a área de transferência. A área de transferência armazena temporariamente trechos do texto copiado ou recortados para facilitar o seu gerenciamento. Ela está presente na guia Início ou página inicial e é composta pelos botões Copiar, que pode ser ativado pelas teclas de atalho Ctrl+C, pelo botão Recortar, com as teclas de atalho Ctrl+X, pelo Colar, que possui as teclas de atalho Ctrl+V, e também o botão Pincel de formatação, que também pode ser acessado, além do clique do mouse, pelas teclas de atalho Ctrl+Shift+C. Para utilizarmos qualquer um dos recursos da área de transferência, primeiramente, podemos selecionar um trecho do texto que iremos trabalhar. Por exemplo, vou selecionar no meu texto um determinado trecho e vou recortá-lo. Neste momento, ele está na área de transferência e o comando recortar retirou aquela parte selecionada do texto para que ela seja acrescentada ou colocada em outro ponto do documento ou até mesmo de outros arquivos, inclusive de outros programas. Para eu colocar este trecho do texto em algum lugar, inicialmente eu posiciono o ponto de inserção, que determina onde ele vai ser inserido. E logo depois utilizo o comando colar. E eu posso então
colar no meu texto o que foi recortado. Estes procedimentos podem ser trocados, substituídos pelas teclas de atalho Ctrl+X e Ctrl+C. Agora, nós vamos ver a diferença entre o recortar e o copiar. Para copiar alguma coisa do nosso texto, nós primeiro selecionamos e utilizamos o recurso do botão de ação Copiar. Neste momento, na área de transferência, nós temos o conteúdo selecionado, mas observem que, diferentemente do recortar, nós não retiramos este conteúdo do texto, apenas criamos uma cópia na área de transferência. Após posicionar o ponto de inserção, podemos utilizar o recurso Colar para que este texto venha da área de transferência para o nosso arquivo. O último botão de comando da área de transferência é o pincel de formatação. O pincel de formatação grava na área de transferência as formatações utilizadas em um texto para depois aplicá-las a outro. Por exemplo, eu gostaria de copiar esta formatação para um outro trecho do meu texto. Primeiro, eu seleciono a formatação, clico no botão de comando Pincel de Formatação e posso observar que o meu mouse teve o seu cursor transformado. Desta forma, eu posso pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar o meu pincel até o ponto do texto onde eu quero que a formatação seja aplicada. Ao soltar o mouse, a formatação, que fazia parte de um outro trecho de texto, foi inteiramente copiada para uma segunda parte do meu texto. Vamos agora verificar como é realizada a configuração de fonte. A configuração da fonte de um documento é basicamente realizada pela guia, página inicial, pelo grupo fonte e seus diversos botões de comando. Numeramos na imagem e vamos acompanhar o que o nosso grupo fonte possibilita em todos os seus comandos. O item 1, que é o fonte, altera o tipo de fonte aplicado no texto. Para isso, realizamos a seleção, vamos até o comando fonte e selecionamos entre um dos diversos tipos de fonte possíveis de aplicação. Observem que conforme pausamos o mouse sobre os tipos disponíveis, o nosso texto tem a sua fonte alterada até que decidamos aquela fonte que vai ser aplicada. O tamanho de fonte, para ser realizado, também necessita da seleção prévia de um trecho de texto. Depois da seleção, vamos até o comando tamanho da fonte. Observem que os comandos têm as suas teclas de atalho próprias e alteramos o tamanho da fonte para aquele que julgarmos necessários. Se eu desejar um tamanho de fonte que não esteja listado entre os tamanhos disponíveis, é possível digitar também o tamanho desejado. Para aumentar ou reduzir o tamanho de uma fonte, podemos utilizar os botões de comando de aumentar fonte e também diminuir, reduzir fonte. Basta fazermos os cliques para o ajuste necessário, tanto para aumentar quanto para reduzir a nossa fonte. O botão de comando maiúsculas e minúsculas pode ser tão facilmente utilizados quanto os outros comandos. Eles invertem ou alteram o estado do texto selecionado entre primeira letra da sentença em maiúscula, minúscula
maiúsculas, colocar cada palavra em maiúscula e alternar entre maiúsculas e minúsculas. A formatação que está utilizada é a primeira sentença, a primeira letra da nossa sentença em maiúscula. Vamos deixar todas as palavras em maiúsculas, agora minúsculas, colocar cada palavra em maiúscula, inicia cada uma das palavras em letras maiúsculas e podemos também inverter, alterar, mudando o que é maiúsculo para minúsculo e o que é minúsculo para maiúsculo. O botão de comando negrito deixa o traçado mais forte do que está selecionado. Para aplicá-lo, basta clicar sobre o seu ícone. O itálico altera a rotação do nosso texto, a inclinação do nosso texto selecionado. É possível aplicar facilmente sublinhado, taxado, que é um recurso muito utilizado principalmente em textos jurídicos, subscrito, que no caso é bastante utilizado em fórmulas, ou sobrescrito, que também é utilizado principalmente em fórmulas matemáticas. O botão de efeitos de texto pode acrescentar efeitos de formatação de texto, deixando o seu texto mais ressaltado, mais em ênfase no documento. Outro recurso é a cor do realce do texto, onde selecionamos e escolhemos uma cor que funciona como uma caneta marca-texto. A cor da fonte, basta ter um texto selecionado e a sua cor escolhida pelo usuário para que seja aplicada ao texto da seleção. O próximo item que veremos no Microsoft Word é a configuração de parágrafo e estilo. A configuração de parágrafo e estilo é realizada pelo grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Iniciaremos vendo como aplicar marcadores simbólicos ou numéricos ao texto. Para aplicar marcadores, basta selecionarmos a lista que será trabalhada. Depois, clicar no botão Marcadores. Isso já é suficiente para acrescentar marcadores à lista, mas é possível configurar, alterar o marcador aplicado automaticamente. Com o recurso marcador, nós podemos associar os recursos de diminuir ou aumentar recuo para criarmos listas com sentido de hierarquia. Além dos marcadores simbólicos, temos também, da mesma forma que são aplicados simplesmente e facilmente os simbólicos, os numéricos. Para isso, basta clicar no comando apropriado, no botão de comando numeração, ou escolher entre um dos diversos formatos de marcadores na lista disponível. Para criarmos listas de vários níveis, podemos utilizar o botão de comando Lista de vários níveis no grupo Parágrafo da guia Página Inicial, selecionando os itens que farão parte da lista e clicando logo a seguir na lista desejada. Depois, para concluir os níveis, selecionamos os itens que deverão ter um nível a mais e pressionamos a tecla Tab no teclado. Desta forma, a nossa lista ficará com sentido de hierarquia, dando a entender qual a disposição e qual a ligação que cada item tem com o item anterior à lista. Outra forma de criarmos listas com níveis diferentes é
após aplicar os marcadores, tanto simbólicos quanto de numeração, selecionarmos os itens que devem ter níveis diferentes e usarmos os botões de aumentar ou diminuir recuo. Para fazer adentramentos na lista, clicamos em aumentar recuo, até que o item fique na disposição adequada. Para retroceder o item à lista, usamos o diminuir recuo. E assim criamos facilmente as nossas listas simples ou listas com vários níveis. Temos ainda comandos no nosso grupo parágrafo que são muito solicitados em concursos e usados na prática, como, por exemplo, o botão Mostrar Tudo. O botão Mostrar Tudo mostra marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Essas marcas não são imprimíveis, são apenas para visualização. Aqui vou ativar o Mostrar Tudo e veremos aonde foram pressionados Enters no teclado, onde temos novos parágrafos, onde temos apenas um ponto, significa que temos um espaçamento com a barra de espaço. Conforme pressionamos a barra de espaço, os pontos vão sendo colocados no texto. Além do Mostrar Tudo, nós temos como fazer diversos tipos de alinhamento em um texto. O alinhamento pode levar o texto alinhado à margem esquerda. Verifiquem que aqui todo o texto foi empurrado e alinhado para a margem esquerda. Temos o alinhamento centralizar, que centraliza o nosso texto em relação à página. O alinhar à direita, que alinha o texto à margem direita, e o justificar, que deixa alinhado tanto a margem esquerda quanto a margem direita, incluindo espaços extras entre as palavras, caso seja necessário. Quando nós temos nos nossos comandos um ícone no canto inferior esquerdo do grupo, podemos clicar que teremos a abertura de uma tela complementar com vários comandos extras, aqueles que estão na nossa guia. Por exemplo, no grupo parágrafo, nós temos a janela parágrafo, que abre configurações de recuo e espaçamento, como temos na nossa barra, ou seja, no nosso grupo. Nós podemos fazer o alinhamento com as mesmas opções dos ícones dispostos no grupo. Podemos alterar níveis de tópicos entre corpo do texto e diversos outros níveis que estão à nossa disposição. Alterar o recuo esquerdo, direito ou especial das linhas. Por exemplo, eu vou aumentar o recuo esquerdo e clicar em OK. Observem que o nosso texto foi levado mais à esquerda ou distante mais à esquerda da nossa margem. Ainda voltando na nossa tela parágrafo, podemos configurar o recuo direito. Vou aumentar o recuo direito e quando clicarmos no OK, vamos perceber que ele fez o mesmo efeito que seria aplicado caso movêssemos o recuo à direita do marcador da régua. Ainda na janela Parágrafo, temos a forma de aplicar um recuo especial à primeira linha. Quando eu clicar em OK, observem que apenas a primeira linha de cada parágrafo sofreu um deslocamento maior
que as outras nos parágrafos. Voltando à janela parágrafo, podemos alterar o espaçamento antes e depois do parágrafo, aumentando a distância entre os parágrafos antes que eles sejam iniciados ou depois que eles sejam encerrados. Observem que aqui nós temos um espaçamento maior antes do parágrafo iniciar e um maior antes dele ser iniciado. Continuando, alteramos também o espaçamento entre as linhas do nosso parágrafo. Aqui temos as opções de deixá-las com espaçamento simples, de 1,5, duplo e de várias outras opções que podemos adotar apenas clicando em uma delas. Foi aplicado espaçamento duplo entre as linhas neste nosso exemplo. O espaçamento entre as linhas pode ser feito também pelo ícone espaçamento de linha e parágrafo do grupo parágrafo. Para isso, após selecionados as linhas envolvidas, clicamos no ícone e determinamos qual espaçamento que elas terão. Podemos também remover os espaços antes e depois dos parágrafos ou aplicá-los, caso eles não estejam inseridos na formatação. O ícone sombreamento permite colorir o plano de fundo atrás do texto ou do parágrafo selecionado. Podemos aplicar uma cor após a seleção do parágrafo e a escolha da cor que satisfaz as nossas preferências. Entre as formatações possíveis, também encontra-se a borda inferior ou diversos outros tipos de bordas que podem ser aplicados ao texto. Vamos selecionar aqui as bordas externas e o texto selecionado ficou entre bordas que podem ser configuradas. Eu posso remover as bordas ou aplicar algumas delas, dependendo da necessidade. O grupo Estilo, que é o próximo grupo da página inicial, permite aplicar diversos tipos de estilos que já vêm com formatações prontas no nosso documento. O grupo Estilo, localizado na guia Página Inicial, é aplicado e visualizado apenas com o passar do mouse sobre os estilos. Para aplicarmos definitivamente um estilo, podemos selecionar o texto e clicar sobre o estilo desejado. Vamos remover as marcas dos parágrafos e continuar com mais um estilo, onde, clicando apenas uma vez, configuramos fonte, negrito, itálico e outras formatações que necessitariam de mais tempo e configurações para serem utilizadas. Passaremos agora a estudar a inserção e manipulação de tabelas. Existem várias formas de fazermos a inserção de uma tabela no nosso texto. A primeira forma, e é julgada mais fácil, é pela guia Inserir. Vejam aqui no detalhe a guia Inserir com o grupo Tabelas. Para inserir rapidamente uma tabela, podemos clicar no ícone da tabela e selecionar na horizontal a quantidade de colunas que teremos na tabela e na vertical a quantidade de linhas. Após a seleção, basta um clique para a tabela ser inserida no documento.
Outras formas de inserir tabelas são, ainda pela guia Inserir, ícone tabela, as opções Inserir tabela, Desenhar tabela, Planilha do Excel e Tabelas rápidas. Vamos ver estas formas de inserção de tabela no nosso documento. A segunda forma, que será visualizada e estudada, é o Inserir tabela. Clicamos, escolhemos Inserir tabela e na janela que se abre podemos determinar a quantidade de colunas, neste caso teremos um exemplo de 4 colunas, e a quantidade do número de linhas, teremos 6 linhas na nossa tabela. Clicando em OK, a tabela será inserida no documento. A próxima forma será o Desenhar tabela. Clicamos, posicionamos o ponto de inserção. Na guia Inserir em tabela, temos a opção Desenhar tabela. Veja que com este procedimento, o nosso mouse alterou o seu cursor, a forma do seu ponteiro. Pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando no documento, eu desenho a borda externa da tabela. Indo com o mouse de uma extremidade à outra, na horizontal, crio as colunas e na vertical, crio as linhas. Observem que agora temos a guia Ferramentas de Tabela, que nos possibilita configurar nossa tabela. Vamos pressionar o ESC para que o nosso mouse volte à forma normal e podemos então, após a seleção da tabela, aplicar estilos. Podemos aplicar sombreamentos, configurar as bordas da tabela, escolher o tipo de borda, a largura desta borda, a cor pode ser alterada também e podemos usar inclusive a borracha para apagar algumas configurações realizadas. Próximo item que estudaremos é a inserção e quebra de páginas e colunas. Em um texto, nós podemos inserir uma quebra para interromper a formatação utilizada até aquele momento e inserirmos outras. Vamos inserir algumas quebras para visualizar, para entender o seu funcionamento. Para inserir uma quebra, posicionamos o cursor do mouse no local desejado. Na guia Inserir, procuramos a opção do grupo de páginas Quebra. Como usamos a quebra de página, colocamos todo o conteúdo que estava após o nosso cursor para a página seguinte. Se tivermos o nosso texto dividido em colunas, que pode ser feito pela guia Layout da página Colunas, também é possível interromper uma coluna em um determinado ponto e jogar o seu conteúdo para a próxima coluna através do quebra coluna. Então, as opções de quebra podem ser encontradas na guia Inserir, com a quebra de página e também no layout da página com o botão Quebras, que nos traz diversas formas de quebra que podem ser utilizadas. Para inserir cabeçalhos e rodapés a um documento, podemos utilizar no grupo Inserir a opção adequada, ou cabeçalho ou rodapé.
Para inserir um cabeçalho, basta clicar no botão de comando Cabeçalho. Teremos aberto para nós opções pré-definidas de cabeçalhos para colocar no nosso texto. Em um cabeçalho, além de textos, podemos inserir também símbolos e imagens. Podemos inserir formas ou logotipo de uma empresa, por exemplo. Selecionaremos uma imagem e ela será inserida no nosso cabeçalho. Quando visualizarmos as outras páginas, perceberemos que a configuração realizada no cabeçalho foi aplicada às demais páginas também. O rodapé pode ser facilmente configurado, assim como o cabeçalho. Basta clicar em Inserir, Rodapé e escolhemos entre as opções que temos em branco com 3 colunas, alfabeto, animação. Vamos clicar sobre o tipo desejado e teremos então o canto inferior da página marcado, destacado para a inserção do nosso rodapé. Neste modelo que escolhemos, já temos a página inserida automaticamente e um campo para digitarmos textos. Estes textos, no rodapé de um documento, podem ser de endereços de uma empresa, do site, de dados de e-mail, telefone, entre outros. Após a configuração ou término do nosso rodapé, basta clicar 2 vezes no corpo do documento para que ele seja aplicado automaticamente nas demais páginas também. Na guia Parágrafo, ou seja, no grupo Parágrafo, temos outras opções. Clicando no canto inferior da direita, abrimos a janela Parágrafo, que nos permite o alinhamento, nível de tópicos e os recuos que vimos. Os modos de exibição do documento, além de estarem disponíveis na barra de status, também podem ser encontrados nas nossas guias. Na guia Layout da página, temos à nossa disposição a configuração de margens. As margens do documento podem ser configuradas entre um dos modelos disponíveis ou ainda personalizadas pela Margens Personalizadas. O Configurar Página nos permite alterar configurações da margem superior, esquerda, medianis, inferior, direita e ainda alterar a orientação do papel para retrato ou paisagem. Vejam na visualização a alteração que implica essa configuração. Ainda no Configurar Página, temos à nossa disposição a configuração do tamanho do papel. Na guia Papel, podemos escolher o tamanho que será utilizado durante a impressão por A4, tabloide, ofício e outros. Ou ainda estipular a largura, a altura do papel. Ainda temos à nossa disposição a guia Layout, onde podemos escolher uma seção, o início da seção, alterar configurações de cabeçalho e rodapé e alinhamento da nossa página. Vamos ver agora a opção de ortografia e gramática. Na guia Revisão, no grupo Revisão de Texto,
temos o botão de comando Ortografia e Gramática. O Ortografia e Gramática possibilita fazer a correção de palavras que o Microsoft Word julgue que não estejam corretas. Quando digitamos uma palavra e ela não está inserida no dicionário do Microsoft Word, ela é grifada em vermelho, logo abaixo da própria palavra aparece esta marcação. Quando isto ocorre, podemos fazer a correção de duas formas. Clicando sobre a palavra com o botão direito do mouse, podemos escolher uma das sugestões que aparecem para nós. Se nenhuma das sugestões for a correta, podemos ignorar a correção da sentença. Se esta palavra que o Word não conhece, por isso a considera incorreta, surgir em outros pontos do documento, nós podemos também optar pelo ignorar tudo. Ou se é uma palavra que a gente conhece, que a gente deseja que seja adicionada ao Word, podemos adicionar ao seu dicionário. E assim ele não marcará novamente a palavra como sendo incorreta. Ou utilizar a autocorreção. Quando clicamos na autocorreção, selecionamos uma das palavras da lista e ela é colocada no texto, substituindo a anterior. Outra forma de fazer a correção ortográfica e gramatical é através do ícone do grupo Revisão de Texto. Quando clicamos sobre ele, a palavra encontrada e considerada como incorreta é mostrada para nós. Logo em seguida, aparecem sugestões para a correção desta palavra e também é possível ignorar uma vez a sentença incorreta, ignorar todas as vezes que a sentença aparecer no documento, adicionar a palavra ao dicionário, alterar. Quando clicarmos no botão alterar, a palavra encontrada será substituída pela que está selecionada em sugestões. Alterar todas as palavras encontradas pela sugestão ou fazer a autocorreção, que seleciona ou altera a palavra do texto pela primeira palavra no grupo Sugestões. Desta forma, fazemos a correção ortográfica e gramatical do nosso documento. Veremos agora a criação, gravação, abertura e impressão de documentos no Microsoft Word na sua versão 2010. A criação pode ser feita pela guia Arquivo Novo. No Office 2010, no Word, nós temos à nossa disposição diversos modelos e também modelos do Office.com. Para escolher um dos modelos ou iniciar um documento em branco, selecionamos a opção desejada e clicamos no botão Criar. Com estes passos, criamos um novo documento. Para efetivar a criação de um documento, devemos gravá-lo, salvá-lo em uma mídia de armazenamento, que pode ser o HD do computador, um pendrive ou algum outro tipo de mídia que deverá deixar o arquivo salvo mesmo que o computador seja desligado. Para isso, podemos utilizar o botão Salvar ou as teclas de atalho Ctrl B presentes na barra de ferramentas de acesso rápido. Ou ainda, podemos usar a opção Arquivo,
salvar ou salvar como. Outro item comum de encontrarmos nas questões de concurso é a diferença entre salvar e salvar como. Quando salvamos um arquivo na primeira vez, pelo comando salvar ou pelas teclas de atalho Ctrl B, abriremos a mesma janela que o salvar como. Nesta janela, podemos escolher o local do computador onde o nosso arquivo será salvo, por exemplo, área de trabalho, alterar o nome do nosso arquivo e o tipo de arquivo. O tipo do arquivo influenciará diretamente na extensão do arquivo. A extensão é o grupo de letras colocados após o nome do arquivo, antecedidas por um ponto, e que determinarão quais são os programas que este arquivo poderá ser aberto e poderemos trabalhar futuramente com ele. Como estamos trabalhando com o Word na sua versão 2010, podemos ver que a sua extensão é .docx. Em versões anteriores, a extensão era .doc. Salvando com a versão anterior, poderemos abrir em versões mais novas. Mas salvando em versões mais novas, nem sempre poderemos abrir o documento em programas de versões anteriores. Vamos salvar o nosso arquivo com o nome teste e teremos o arquivo gravado. Agora, supondo que inserimos no nosso arquivo ou formatamos o nosso arquivo de determinada forma, que não queremos que ele seja sobrescrito, ou seja, salvo em cima do que já está gravado, devemos obrigatoriamente utilizar o arquivo salvar como para abrir novamente a janela do salvar como e assim podermos escolher o local, o nome e o tipo do arquivo. Se no lugar de salvar como usarmos novamente apenas o salvar, vejam que não será aberta a janela salvar como e o que fizemos substituiu o arquivo anterior. Continuando a nossa aula, temos ainda a impressão do documento para conhecermos e para estudarmos. A janela de imprimir para imprimir um arquivo na versão 2010 pode ser encontrada na guia Arquivo, Imprimir. Vejam que neste caso temos à nossa disposição o botão Imprimir, que se acionado neste momento levaria diretamente para a impressora todo o conteúdo do arquivo. Temos as cópias, que podem ser criadas de um documento. Neste momento, temos apenas uma cópia, mas podemos aumentar a quantidade de cópias. Ainda é possível determinar para qual impressora o arquivo será enviado e configurar o intervalo do arquivo que será impresso. Podemos imprimir todas as páginas de um documento, imprimir o que estiver selecionado no documento, apenas a página atual, ou seja, aquela que está com o ponto de inserção nela, imprimir intervalos personalizados de páginas e ainda, nesses intervalos, imprimir em um lado ou imprimir manualmente nos dois lados, dependendo da impressora. O agrupamento de páginas também pode ser configurado, mas vamos voltar um pouquinho aqui no intervalo das páginas.
Este é um item muito comum de ser encontrado nos concursos. Vamos supor que neste documento, onde temos 13 páginas, eu desejo imprimir apenas a página de número 1, a página de número 5 e depois queira imprimir da página 10 até a página 13. Verifiquem a forma com que foi descrita a nossa impressão. O ponto e vírgula separa intervalos de impressão. Então, quando eu quiser que o intervalo seja interrompido, eu uso ponto e vírgula. Neste caso, eu vou imprimir a página de número 1, vou interromper o intervalo de páginas e será impressa depois a página 5. Vou interromper o intervalo de páginas e será impressa novamente a página 10. Depois da página 10 foi colocado um hífen, um traço. Esse traço indica que será impresso da página 10 até a página 13. Então, nós digitamos números de páginas ou intervalos de páginas separados por ponto e vírgula, contando do início do documento ou da seção. Por exemplo, nós fizemos aqui a nossa configuração de páginas a serem impressas. O agrupamento de páginas será a forma com que as cópias sairão na impressora. Podemos determinar que sairão todas as páginas da primeira cópia e só depois do encerramento da primeira cópia será iniciado a segunda cópia. Por isso, configuramos o agrupamento, ou então configuramos como desagrupado. Neste caso, serão impressas todas as páginas de número 1 de um documento, de uma cópia. Após serem impressas todas as páginas de número 1 dessa cópia, iniciaremos a impressão das páginas de número 2, e assim sucessivamente até o término das páginas a serem impressas. Outra configuração é a orientação, que pode ser como retrato ou paisagem. Veja a diferença da disposição da nossa página como retrato ou paisagem. É o mesmo tamanho de papel, mas alteramos a forma como ele será impresso. Como falamos em tamanho do papel, podemos alterar o tamanho também facilmente, configurar margens por esta opção de impressão também, e também quantas páginas sairão por folha impressa. Após a configuração da impressão, podemos enviar o nosso arquivo para a impressora. Para encerrar a nossa aula, vale a pena ressaltar a importância das teclas de atalho, que devem ser estudadas para responder a diversas questões de concurso. Temos aqui um grupo de teclas de atalho que podem ser observadas também quando o mouse pausar sobre os ícones dos botões de comando. É importante ressaltar que estas teclas de atalho costumam ser comuns entre programas diversos, mas isto não é uma regra, então pode haver diferença entre o uso de teclas de atalho entre um programa e outro. Encerramos aqui a nossa aula do Word 2010. Bons estudos e sucesso nos resultados!